Olá, é uma satisfação receber a sua audiência, a sua companhia, você que nos assiste pelo canal 58, aqui os meios de comunicação da Diocese de Castanhal. Acompanhe a nossa programação, visite o nosso site www.diocesedecastanhal.com e também adquira na sua paróquia o jornal Com, agora totalmente gratuito para você e a sua família ficar a par das informações da Diocese de Castanhal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o papel da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção Pará, a subseção aqui de Castanhal. O motivo é exatamente a nova gestão da subseção aqui de Castanhal. Quem está ao meu lado é o Dr. Raul Castro, e muito obrigado, doutor, por ter aceito o nosso convite para falar sobre o papel da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu vou começar logo com uma pergunta muito simples para os nossos telespectadores. Qual a atuação principal da Ordem dos Advogados do Brasil? A Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe, ela não é comparada a um sindicato que só atua para os seus associados. Não. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela é a entidade da sociedade civil de maior prestígio na região, no Brasil. Então, o papel real, o princípio da Ordem dos Advogados do Brasil é ser a voz do cidadão e ser defensor da sociedade, assim como defender também o advogado em suas prerrogativas no seu mistério, que é a advocacia. A gente observa muito, até nos meios de comunicação, a presença da OAB em diversos segmentos, movimentos e fatos do dia a dia da sociedade. De que forma assim, a sociedade, como o senhor falou, pode ter um diálogo, né, uma relação mais próxima com a OAB? Na verdade, a OAB é como se fosse a voz real do cidadão. Onde o cidadão não pode falar, a OAB vai e fala por ele. Então, essa presença da OAB em diversos momentos históricos, ela se dá justamente por isso. É pelo fato da OAB ser criada para a defesa da Constituição, das leis, da ordem democrática de direito, defesa social, maior celeridade processual e pugnar pelo aperfeiçoamento das instituições jurídicas e defender o cidadão. É por isso que não é muito incomum, não é incomum você ver sempre a OAB se manifestando em situações importantes para a sociedade como um todo. Exatamente agora, nesse período, a gente presencia a posse de vários representantes nos diversos municípios do Pará, não é isso? A OAB vem agora, após o período eleitoral, vem iniciando um período de posse de todos os seus presidentes eleitos. E após essas posses, nós faremos uma reunião que chamam de colégios de presidente. Pega todos os presidentes das subseções, reúne e especificamente, talvez, esse colégio de subseção será realizado em Altamira, ante a necessidade, por causa das particularidades, na verdade, dos prejuízos socioambientais que estão acontecendo de acordo com a construção daquela hidrelétrica que lá tem. Agora, a gente sabe que as subseções da OAB, elas estão muito ligadas aos problemas sociais, problemas da justiça, enfim. No que diz respeito à subseção aqui de Castanhal, doutor, primeiramente, daqui a pouco a gente fala da abrangência, mas quais seriam os principais desafios dessa subseção? Nós, da diretoria, a recém-impossada, temos um sonho. O sonho de unir todas as entidades da sociedade civil. Por isso, nós estamos fazendo um trabalho de diálogo e estreitamento de diálogo mesmo com as entidades como a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, a Associação Comercial e todas as outras entidades da sociedade civil, para que juntos nós possamos fazer o melhor para a nossa comunidade. Ok. E em termos de abrangência, quantos municípios fazem parte da OAB da subseção de Castanhal? Fazem parte da OAB o município, além de Castanhal, ele chega ao município Terra Alta, Curuçá, Santa Maria, Igarapé-Açu, São Francisco e São Miguel. Esses são os municípios que são a jurisdição da OAB. Agora, como funciona exatamente? No caso, as demandas são encaminhadas para cá ou em cada município tem alguém? Não, no caso, as demandas elas são todas encaminhadas para cá. Lembrando que nós aqui também não decidimos muita coisa. O que nós fazemos, o que as subseções fazem? Elas são só
a porta de entrada das reclamações ou dos anseios da sociedade. Chegam na subseção, nós tomamos nota de tudo e levamos para Belém. Belém que tem a autonomia de poder ajuizar uma eventual ação para melhorias da sociedade e do que está acontecendo de errado, contra o que está acontecendo de errado. Então, nós somos um braço da OAB Belém. Ok. Agora, falando em termos especificamente de gestão, daria para agora, no começo da gestão do próximo triênio, fazer um balanço assim, de como era a realidade, né? Quais foram os avanços de antigamente, quais foram as coisas que ficaram ainda por ser resolvidas e as perspectivas para o futuro? Sim, essa gestão, Felipe, ela, com exceção de mim, que participei da gestão anterior como secretário, e da minha vice-presidente, doutora Bárbara, que participou da gestão anterior também como vice-presidente, os outros componentes da nossa gestão são novos, estão pegando os problemas novos da OAB e vendo as dificuldades que nós estamos passando nesses últimos tempos, né? Dificuldades essas que eu falo é dificuldade de gestão mesmo, dificuldade de gerir o sistema OAB, porque não é tão simples assim. A gente tem que pensar nos nossos colaboradores e a gente, para fornecer cursos, precisa pensar escalonamento para que a gente não sobrecarregue nenhum nem outro. Então, o levantamento do que já aconteceu, nós ainda estamos fazendo. Nós estamos fazendo um levantamento do panorama geral da última administração da OAB, para que a gente pegue daquele ponto que foi parado e tomar um grande impulso para que a gente consiga avançar mais. Doutor, agora, o senhor falou sobre a questão desse diálogo da sociedade com a OAB, agora eu queria especificar um pouco no trabalho da OAB frente aos advogados, né? Como é que está, quais são as perspectivas? Sim, Felipe, importante e muito importante essa indagação. A OAB, ao meu ver, ela tem duas frentes de atuação. Uma delas é essa que nós estamos falando, que é a defesa do cidadão, a defesa da sociedade civil, a defesa dos princípios constitucionais de direito, para que tudo aconteça da melhor forma possível para alcançar a justiça social. E a outra, que também não é menos importante que essa, é a defesa das prerrogativas do advogado. O advogado é o porta-voz do cidadão, em qualquer das situações que precisem juridicamente dele. Como, por exemplo, um cidadão é chamado à delegacia para falar com uma autoridade, ou no próprio fórum para falar com uma autoridade, e muitas vezes essa autoridade pode acontecer de se exaltar em suas funções, ferindo as prerrogativas de um advogado, porque o advogado vai lá para defender esse cidadão e ele tem um poder. O nome se chama prerrogativa. Ele não pode abrir mão dele. A prerrogativa não é do advogado. A prerrogativa é da sociedade. E o advogado, munido dessa prerrogativa, ele tem o escudo necessário para poder enfrentar algumas injustiças que acontecem, que podem, porventura, acontecer. São mínimas as injustiças. Ultimamente, o corpo de funcionários públicos, delegados, juízes, promotores, eles já vêm com uma função social melhor arraizada no coração, né? Então, eles também estão para fazer o seu serviço de forma digna e correta. Mas, vez por outra, a gente se depara com alguns excessos. E esses excessos são reprimidos através do advogado, porque este sabe que possui prerrogativas. E a defesa das prerrogativas é um dos nossos principais pontos de atuação. Onde um advogado está, a OAB estará junto com ele. Ele não estará lá sozinho. Então, todos que pelo menos pensarem em ferir alguma prerrogativa no advogado têm que temer a OAB. Porque a OAB é muito mais do que eu, é muito mais do que o advogado, é muito mais do que o conjunto de advogados. A OAB, ela representa os anseios da sociedade civil e é a grande defensora da sociedade. Então, é um gigante. E isso nos faz vestir a camisa e partir para a luta da melhoria social, Felipe. Inclusive, doutor, até lá em Belém, às vezes a gente acaba presenciando alguns fatos de exageros a ponto de você até tirar a vida de um advogado. Pelo interior do Pará, existem casos pontuais sobre isso.
essa bandeira, no caso de defender as prerrogativas, ela vai também no sentido de acabar com essa prática também. Sim, sim. A bandeira das prerrogativas é provar para todos que onde um advogado está, a OAB estará atrás, estará junto com ele. Onde um advogado levantar a mão, a OAB levantará junto com ele. Isso ele dentro das suas funções de advogado, trabalhando corretamente na ética, como a OAB preceitua. Agora, eu estou ainda falando sobre as perspectivas, a realidade que precisa ser mudada. Agora, num panorama geral da justiça no estado do Pará, na justiça brasileira, como é que o senhor observa os avanços ou a questão de avanços de processo? Como é que tá isso hoje? Isso está sendo um certo problema com a entrada da tecnologia que eles estão tentando implementar. Veja só, Felipe, hoje em dia, o processo do trabalho ele não é mais ajuizado no papel. Ele está sendo processado por um sistema chamado PJE, Processo Judicial Eletrônico. Então, para que o advogado possa defender o cidadão, os direitos de um cidadão e ajuizar alguma ação trabalhista, ele precisa ter uma internet estável, ter um computador com todos os programas e plugins instalados nele, que isso também não é fácil, para os jovens já não é fácil, avalia para os advogados mais antigos. E ter também energia. Então, quando nós temos a falta de um desses itens, dificulta muito o trabalho do advogado. Então, o PJE veio sendo instalado aqui nas comarcas do interior, em Castanhal, mas no geral, nas comarcas do interior, e vem dificultando o acesso à justiça, o acesso do advogado. Antigamente, eu protocolava 2, 3 ações em 5 minutos, pegava as 3 ações, chegava no guichê, era só um carimbo, e as minhas audiências eram uma atrás da outra, agendada, físico. Hoje, para você protocolar, eu gasto mais tempo protocolando uma ação no processo judicial do que propriamente estudando e fazendo a ação. Porque tem que protocolar arquivo por arquivo, e o arquivo tem uma medida mínima, não pode ultrapassar tantos megas, e isso dificulta muito, por vezes, dificulta muito mais os advogados mais antigos que ainda não se adaptaram ao processo judicial eletrônico. Doutor, nosso tempo é curto e eu agradeço, a gente agradece muito a sua participação, obrigado por ter aceito o nosso convite e a gente espera e torce para que os próximos 3 anos sejam de sucesso nesta nova gestão da OAB. Muito obrigado, eu que agradeço o convite e sempre que vocês nos convidarem estaremos aqui para dar a notícia da atuação da OAB em Castanhal e nos municípios vizinhos. Okay, muito obrigado. Você continue assistindo, acompanhando a nossa programação no canal 58. Até a próxima. Tchau.